Este é mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio do Cronópios Antônio Ventura. Muito obrigado pela visita, Antônio. Eu que agradeço, Pipó. Fala de você um pouquinho, situa você no tempo e no espaço. Então, eu, em primeiro lugar, quero dizer da minha alegria de estar aqui em seu estúdio, né? Opa! Você que faz esse trabalho tão relevante aí em prol da literatura. E o que eu posso falar do livro Catador de Palavras? O livro Catador de Palavras, na verdade, é toda a minha trajetória de poeta. Eu comecei a escrever, mais ou menos, eu tinha uns 13 anos. E aos 14 anos eu já fiz o meu primeiro poema moderno. E a partir daí não parei mais de escrever. Você está aqui lançando, você está aqui em São Paulo, você está fazendo uma turnê de lançamento, né? Deste livro, O Catador de Palavras. Isso. Ele é uma compilação de todas as suas fases de poeta, de criador? Então, nossa, bonito, tem desde o primeiro poema moderno, que chama TED, está no livro, até poemas da maturidade. E também tem a gente vai mostrar. Tem a parte em que eu morei no Rio de Janeiro e vendia meus poemas nos teatros. Eu fiz parte da geração marginal, né? Ou chamada também geração mimeógrafo, né? Tá. E que foi uma fase muito rica, tanto em termos de, para mim, pessoal e como poeta, né? Até foi quando eu escrevi que daria um livro chamado Viagem e outro chama Reivindicação da Eternidade, que até começa o livro com um tributo a Rimbaud. Agora, o que é o poema? Para mim, o poema é a forma de você tentar, que é difícil, você tentar trazer a poesia do universo para tentar transmitir. Então, esse conceito é bem bacana, porque não se fala assim, leia a minha poesia. Não é poesia, é um poema, né? Popularmente falam assim, né? Mas é errado, né? A poesia não é que é errado, né? É um modo de falar, né? Assim, eu estou dizendo uma coisa assim, mais num conceito meu, né? Porque às vezes outros podem ter... compartilho desse conceito. Eu acho que a gente faz o poema para trazer a poesia. Trazer a poesia. Para tentar trazer. Não é? Todo poema é uma tentativa. Tanto né? que eu acho que a grande revolução na poesia foi a poesia moderna. Por quê? Até os poetas românticos estavam só preocupados com a lua, com as grandes indagações, né, subjetivas, tá? De repente, a poesia moderna abriu os olhos e falaram o quê? Esses visionários. Que, gente, a existência está aqui e ela mudou. Ela mudou, nós estamos numa época moderna. Então, por exemplo, esse copo que está o Pequeno Príncipe, né? Isso daqui pode virar poesia. Por quê? Está aqui, vibrando. Não é, pô? É verdade. Então, tudo. E estando aqui nessa mesa, ele tem uma razão de ser. E tem uma razão de ser ainda, por cima. É verdade. Não é? E eu queria, antes que me esqueça, Pipol, eu pediria a sua licença, que eu faço questão de fazer um grande agradecimento a esses grandes escritores que participaram do meu livro, apresentando o livro. Então eu quero fazer uma homenagem ao Carlos Nejar, que fez a apresentação do livro, né? Carlos Nejar escreveu aqui Antônio Ventura, Catador de Palavras, 2 páginas, né? Carlos Nejar é da Academia Brasileira de Letras, é um dos maiores poetas da atualidade e escritor. O Antônio Carlos Sequim, também poeta da Academia, fez a contracapa, a 4ª capa, né? Temos também apresentações do Álvaro Alves de Faria. Álvaro Alves de Faria. Que é, né, o nosso grande poeta paulista.
Manifestação também do saudoso Mário Chami, que há pouco tempo, né, nos deixou aí. O Saulo Ramos, que é poeta e jurista, foi ministro da Justiça, também escreveu umas linhas muito bonitas aí. E o Menalto Braff, que é o escritor gaúcho, que atualmente mora em Serrana. Todos eles falam bem do livro. Lógico. Muito e falam muito bem, né? Não, eles apresentam bem. Quando comecei a escrever, tive a felicidade, para mim foi uma felicidade, de conhecer um jovem poeta da época, que estudava no mesmo colégio meu, que ele já conhecia, eu comecei a conhecer o Alves de Azevedo, assim. Eu comecei, meu alumbramento se deu com o poema de Alves de Azevedo, que a professora leu na classe. Mas aí eu conheci esse poeta, esse jovem poeta, né? Até o nome dele, Antônio Carlos Morari, morreu também jovem, e ele era muito crítico. Então eu escrevia cadernos de poemas no começo, né? Aquelas coisas loucas de iniciante. Sim. E ele arrasava meus poemas. Arrasava. Aventura, ele para disso. Começa a ler Drummond, os modernos. Vai aprender um pouquinho. Foi aí que eu comecei a conhecer a poesia moderna, né? E consegui fazer um primeiro poema moderno, né? E ele aprovou? Aprovou. Aprovou, até publicou uma revista que nem estava fazendo. Tem uma geração da internet que você vê que está escrevendo muito bem. Tá. E ao contrário desses críticos que a gente ouve muito crítico babaca falando que está perdendo memória, tá, não sei que ninguém escreve mais nada. É uma balela, ninguém sabe disso, né? Ninguém tem dados para falar isso. E fica jogando uns jornalzão aí, então essas besteiras. Eu acredito que talvez se eles conhecessem a internet, como a gente está conhecendo agora um pouquinho, eles poderiam ter uma noção melhor para falar bobagem, né? Para não falar bobagem. Né? Agora, assim, o que me encanta, assim, você é da geração 70, geração mimeógrafo, eu sou da geração 80, a gente se inspirava em vocês lá, quando a gente fazia nossos grupos de poetas, a gente saía pra rua também para vender, só que você é da geração mimeógrafa, a gente já tinha a gente é da geração offset, né? Mas assim, conta lá dos anos 70, como é que era essa geração, que a gente estava em plena ditadura também, né? E vocês saíam pra rua para exercitar a poesia, né? Na rua, e era capaz até de ser presos, não? Eu vou contar assim uma fase um pouquinho antes. É uma fase fascinante. A poesia dos anos 70, a poesia marginal, ela é fascinante. Tem estudos já até, né? Então, mas é uma época fascinante da criação poética no Brasil. Só um pequeno lapso anterior, que é o seguinte: eu saí de Ribeirão Preto, vim para São Paulo com aquela ideia de até fazer a USP, letras, e ser um grande escritor, um grande poeta. Aqueles sonhos essa ilusão humana, né, disso. Aqui em São Paulo, eu trabalhei na revista Bondinho, que era uma turma da antiga revista Realidade, sabe? Que marcou a história aí, né? Bondinho. E eu fazia Bondinho. Bondinho é depois da Realidade. Não. Bondinho era uma turma que fundou a revista Realidade, depois saíram da Editora Abril e fundaram esse Bondinho, porque era patrocinado pelo Pão de Açúcar. Por isso que chamava Bondinho. E era uma revista muito boa, combativa, aquelas coisas tudo. Eu fazia crítica de cinema e teatro, né? Mas também nunca me considerei crítico, entendeu? Depois de 1 ano e meio que eu estava na revista Bondinho, eu fui passear no Rio. Lá, fui passear, para ficar uma semana.
E no Rio estava passando, eu fiquei numa kitnet de um colega jornalista que chama Kazumi Kusano, que tem um jornal em Itapevi até hoje. E fui assistir no Teatro Ipanema uma peça chamada Hoje é Dia de Rock, que por sinal era de um amigo meu, o autor, que era o Zé Vicente, que era de Ribeirão também. E lá dentro do teatro eu vi uma moça, né, com flor no cabelo, sabe, vestida toda hippie, lindona, vendendo um folheto de horóscopo. E eu, quando fazia o curso clássico, eu às vezes imprimia alguns poemas e vendia nas classes, sabe? Eu já tinha esse jeitão de vendedor, né? Aí me deu a ideia de falou, e que tal, eu pensei, né, fazer um folheto e vender aqui no teatro com meus poemas. Aí na época o Rubem Correia, que foi um dos grandes atores brasileiros, e era dono do Teatro Ipanema. Aí cheguei para ele e falei, olha, eu sou amigo do Zé Vicente e gostaria de vender meus poemas aqui no teatro. Ele, maravilhoso, né? Aí esse pessoal de teatro é muito aberto, né? Não, mas é um pessoal assim mesmo de... Estão empolgados, vamos sabe? Fazer. Estava ali para vida e para arte mesmo. Aí eu comecei a mimeografar os meus 7 poemas, até tinha um nome, 7 poemas de Antônio Ventura. E em 4 folhas mimeografadas. Enchi um bornal colorido. Eu já estava com os cabelos um pouco... Você era cabeludo? Já compridos, entendeu? Eu usava umas roupas Você tinha cara de poeta, coloridas. Né? Você tinha cara de poeta da época. Poeta. E vivi no Rio de Janeiro, Pipol, acho que poucos, ou talvez eu tenha sido o único, que vendia poesia todo dia, nos teatros, nas ruas, e sobrevivia. É mesmo, olha só. Sobrevivia no Rio de Janeiro vendendo poesia. Explica para o pessoal que não conhece o que é mimeógrafo, como que é o processo, para se alguém quiser resgatar isso. Né? Acho difícil, né? Eu não recomendo. Mas como é que é? Mas na época foi muito importante o mimeógrafo, né? Quando você queria fazer pequenas cópias. Só que assim, era uma maquininha assim, antes do Xerox, que tinha umas tintas lá que você fazia uma matriz, né? Uma matriz que você batia naquelas máquinas antigas. E depois grudava aquela matriz num rolo e passava. Mas era tinta que espirrava por todo lado. Mas era o recurso que tinha. Tinha que usar álcool, né? Essas coisas ficar aquele cheiro, não é? Eu já vi uma funcionando, eu nunca fiz, mas já vi. Era o que tinha, né, na época. Eu lembro assim que até os anos 80, por exemplo, na nossa época, imprimir em papel era uma coisa mágica, assim, uma coisa... Uau! E era uma coisa de transgressora, né? Hoje não é. Não, é que na época, em plena ditadura e na pior fase de repressão. Estava quase no... Você, se eu tivesse Catador de Palavras naquela época, que é uma obra poética, né? Eu precisava mandar para a censura do Brasil. Olha, eu vou te dizer uma outra coisa que é bom que os poetas saibam. A poesia, quem lê não precisa entender a poesia. A poesia precisa tocar. Então, eu tenho poemas aqui que um dia a minha funcionária que trabalha na minha casa, que é doméstica, ela leu um poema e se emocionou e veio falar comigo. Olha. Entendeu? Provoca comunicação entre as pessoas. Você entendeu? Então, tem que acabar com todos esses preconceitos, que a pessoa que poesia só gente intelectual que tem que ver, nada. Só os iniciados. Nada. Assim, né? Só iniciado que vai. Nada, gente. Eu sempre penso, eu sempre acredito que a poesia tem que ir
para o ser humano. Por que você pôs esse nome, Catador de Palavras? Tem um porquê, né? É Tem. uma tese, né? Esse nome é uma Sim, tese. eu vou te falar sobre o nome. O nome é uma tese. A verdade, o nome que eu fiz no boneco, eu fiquei 3 anos para chegar a um nome anterior desse, que era O Poeta. 3 O anos para Poeta. chegar no... Chegar ao poeta. Porque eu estava procurando um título mais simples, né? Que a gente do povo olhasse e visse O Poeta. Eu já sabia que era. Aí comecei a mostrar para os amigos, mais entendidos. Não, acharam interessante. Mas falaram, não, Ventura, mas aí vai dar a impressão que... Que você é o poeta. Não, isso. Né? Isso. É o poeta. Até o Mário Chamir, ele, na primeira impressão que ele teve do boneco, que era uma capa preta, sabe, era aí o cabeludo aqui, ele falou assim, por que o poeta? Ele já viu nesse sentido, que eu achava que... Ele achava um título meio pedante, snob, que eu estava achando que era o bom, não é? Mas não era isso. Na verdade, porque eu achei que era um nome simples. Né? Aí, outros, como o Carnegie, ele achou, olha, é que pode confundir o leitor achando que é um livro que está falando de um poeta. Tá. Então, aí o Carnegie, quando leu os em outras palavras, o nome é péssimo. Não era o melhor, né? Não era o melhor. É verdade, ainda bem aí que o você Carnegie, porque eu tenho um poema dentro do livro chamado O Catador de Palavras. Tá. Ele falou, Ventura, troca o título para O Catador de Palavras. Almejar que... Então, ele Nejar que mandou você trocar. Sugeriu, E eu acabei aceitando com uma dor no coração. Não, porque eu amava aquele outro título, não sei porquê. Não. Esse é muito melhor, né? Acho que o pessoal concorda. Deixa eu pegar aqui. Cadê aquela foto? Acho que está depois desse aqui. Como é que esse sujeito, me explica, virou um juiz? Então, como eu disse a vocês, eu essencialmente, eu sempre me considerei poeta. Tá. Mas a roda viva, né, da vida vai levando você, né? Eu fui até engraxate quando era criança. E depois do Rio de Janeiro, voltei para Ribeirão. E fiz um concurso no fórum e entrei como escrevente. Depois oficial de justiça e me aposentei como juiz auxiliar da capital. Né? E foi uma experiência gratificante também. Foi. Não chocou o poeta? Não, eu acho, burocrático. Eu acho que o poeta ajudou nessa grande missão de julgar. O poema chama-se Ponte. Caminhamos lado a lado. Rimos juntos das mesmas coisas. No entanto, só eu que tenho um pássaro pousado no ombro. Eu sou a ponte que seus olhos procuram. A única distância é seu medo. Muito legal. Muito obrigado, Antônio, por ter vindo aqui visitar a gente. Muito obrigado pela visita, adorei, gostei muito. Eu que agradeço, viu? Acho que foi e um abraço a toda essa gente virtual que está fazendo um trabalho bom na poesia. Excelente, tá muito bom mesmo. E essa gente está ajudando. Você agora é cronopiano também, né? Você vai mandar poemas para nós. Né? Tchau, tchau.